Pois é, Tino, esse depoimento está previsto para acontecer agora aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Esses dois funcionários do SAMU socorreram um dos motoristas envolvidos nesse acidente. Um dos motoristas por quê? O motorista responsável pela colisão, o que estaria em alta velocidade e que invadiu a pista contrária, atingindo o Ítalo Miller de frente, ele bateu não só no Ítalo, que estava de moto, mas também em outros 3 carros. E os motoristas desses outros carros foram atendidos por equipes do SAMU e esses funcionários vão vir aqui prestar depoimento hoje à tarde. A Polícia Civil está fazendo um levantamento, uma oitiva de testemunhas para tentar elucidar como aconteceu esse acidente e verificar se o motorista estava realmente dirigindo embriagado. A gente vai conversar mais uma vez com o doutor Ângelo Lages, que vai explicar para a gente. Doutor, sobre esse caso, foi uma batida muito forte, o impacto foi tamanho que a vítima não teve nem chance de ser socorrida, morreu ali no local. O que a polícia já apurou até o momento? Esse motorista, ele estava realmente embriagado? Boa tarde novamente, Tino. A gente está montando esse quebra-cabeça, né? Foi um acidente muito feio, né? A vítima, como você disse, veio a óbito no local de forma instantânea, porque ele colidiram de frente. Ele vinha na direção da Barra, indo para o Recreio, e o condutor do veículo no sentido contrário, então um choque de frente, a velocidade ali é muito grande, e ele veio a óbito. A gente está montando esse quebra-cabeça, tentando entender da onde esse autor que estava conduzindo o carro, né, o Honda Civic, da onde ele estava vindo. A gente já captou algumas imagens de câmeras da Sete Rio, então a gente já sabe que ele vinha pela Lúcio Costa. Inclusive a gente pediu uma perícia de áudio e vídeo para que o perito criminal consiga determinar a velocidade que ele vinha trafegando, né, porque a gente tem capacidade para fazer esse tipo de perícia, né, porque o perito, olhando aquela imagem, vendo a quantidade de metros que ele percorreu em X segundos, vai chegar à velocidade que ele vinha transitando ali. E a gente também quer entender essa questão do álcool, né? Quando ele foi socorrido, o Marcos Fazenda, que é o autor desse acidente, que estava no Honda Civic, ele foi para o Lourenço Jorge, e o médico que atendeu ele preencheu o boletim de atendimento médico e relatou que havia hálito etílico, ou seja, há suspeita sim de que ele havia ingerido bebida alcoólica. Inclusive, a gente já identificou esse médico e deve proceder à oitiva dele na próxima segunda-feira. A gente também vai ouvir os socorristas, para que eles tragam algum indicativo, né? Se havia realmente esse cheiro de álcool ali, se ele estava realmente embriagado. A gente sabe que esse exame pode ser feito até de forma clínica, então o relato desse socorrista vai ser muito importante para a nossa investigação. A gente também já ouviu uma série de testemunhas, e uma testemunha que chamou muita atenção da gente era de um motoboy que vinha transitando logo atrás da vítima, e logo em seguida ao acidente ele parou e ele abriu a porta do carro. E ele disse que quando abriu a porta do carro, viu que o Marcos Fazenda estava tentando ligar o carro, provavelmente com o intuito de fugir, é o relato dessa testemunha, né? E que ele sentiu um forte cheiro de álcool de dentro do carro, dando sinais de que ele estaria embriagado. Ou seja, o motorista teria tentado sair do local, não socorrer a vítima. Segundo essa testemunha, foi o que ela presenciou. Ela estacionou a sua moto, ele vinha de moto atrás. Ele parou, ele viu aquela cena, o Ítalo já estava morto ali no chão, o carro ainda percorreu uns 15 metros, foi arrastando a moto do Ítalo. Ele foi até o carro e, ao abrir a porta, ele viu que o Marcos estava tentando ligar o carro insistentemente. Inclusive, ele disse que tirou a chave da ignição e, por essa proximidade com o autor, ele sentiu o forte cheiro de álcool que ele estava exalando. E ele chegou a perguntar se o homem havia ingerido bebida alcoólica e ele negou. Ele foi até sagaz, né? Porque ele perguntou, cara, tu bebeu, você está dirigindo e bebendo? Só que ele negou. Ele falou assim, não bebi nada não. Ele perguntou, você tem consciência do que você fez? Ele disse, sim, eu sei que eu fiz. Agora, a polícia está tentando montar esse quebra-cabeça, como o senhor bem explicou. Agora, existe um prazo para chegar a esse laudo que vai apontar a estimativa da velocidade em que esse carro trafegava? A perícia do CCL tem 30 dias para dar esse laudo. Evidentemente que é um caso muito grave, né, onde a vítima veio a falecer. A gente pediu uma prioridade, vamos ver se a gente consegue antes. A perícia de local também vai ser muito importante para a gente. Ela também deve ser juntada, se não hoje, na próxima semana, para que a gente possa estar fechando essa investigação. De fato, o que a gente já sabe é que o Marcos Fazenda, que vinha dirigindo o Honda Civic, ele atravessou para a contramão de direção.
Para quem conhece ali a reserva, ele vinha do Recreio no sentido Barra e passou na contramão de direção e pegou o Ítalo que vinha indo na direção do Recreio. O choque foi muito brutal, né? Foi de frente. Inclusive, ele depois bateu em outros 3 carros que estavam estacionados do lado oposto à mão de direção certa, né? Uma vez que ele vinha em direção à Barra. E esse homem, esse motorista, onde ele está agora? Bem, logo depois do fato ele foi socorrido, ele foi para o Lourenço Jorge, depois ele foi transferido para o Miguel Couto e agora ele está num hospital particular e ele está internado ainda no CTI. A gente já foi até esse hospital, a gente já tentou até ouvi-lo, ele disse que não se recorda do fato. A gente ainda vai esperar que ele tenha alta, uma vez que ele ainda está no CTI, para que a gente possa ouvi-lo. Isso que eu ia te perguntar, quais são os próximos passos? A oitiva desse motorista e o que mais? A gente vai precisar, ainda tem uma série de testemunhas que precisam ser ouvidas, né? A gente também quer ouvir o autor do fato, né, para que ele dê explicações do que de fato aconteceu ali. E a gente precisa juntar essa série de perícias que foram requisitadas pela gente, para que a gente possa efetivamente montar esse quebra-cabeça e concluir essa investigação. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu volto com você, Tino. Obrigado, Diana. Muito obrigado, doutor Ângelo. Falou com a nossa equipe sobre esse acidente, esse absurdo que aconteceu na reserva. O doutor está em cima, está investigando, eu confio na polícia. Esse absurdo que aconteceu na reserva. O doutor está em cima, está investigando, eu confio na Polícia Civil, confio no doutor Ângelo. Olha, 2 horas e 34 minutos. A partir de janeiro, o aeroporto